Possível conflito espacial. Vamos falar sobre uma eminente guerra nas estrelas, possivelmente nas próximas décadas. Isso já não é mais sobre filmes de Hollywood ou sobre séries de ficção científica. A cada dia que passa é mais real uma possível guerra espacial. Não só pela colonização do espaço, como a da Lua e Marte, mas também com armamento espacial das grandes nações do mundo, como a China, Estados Unidos, Rússia, Índia, entre outras. A Rússia é um dos países que mais demonstra interesse nesse âmbito de uma força aérea espacial. Ela está desenvolvendo um sistema de mísseis nucleares anti-satélite. Vários peritos, citados pelos meios de comunicação social norte-americanos, alertam para o facto de os principais alvos do novo sistema russo serem os satélites que asseguram a comunicação e o controle do arsenal nuclear dos Estados Unidos, que uma potencial ameaça deve ser tratada com muita seriedade. O sistema utilizaria armamento nuclear para abater satélites? Ou se apenas utilizaria uma fonte de energia nuclear? O Tratado Espacial de 1967 proíbe a instalação e o teste de armas de destruição maciça no espaço, mas não proíbe armas orbitais convencionais. Porém, as armas espaciais já são conhecidas pelo grande público. São chamadas de satélites assassinos, colocados em órbita com o objetivo de destruir especificamente outros mísseis. Várias formas de uso são possíveis. No entanto, muitas dessas armas ainda não estão tecnicamente maduras o suficiente para o uso destruidor. A discussão atual sobre a Rússia, especificamente, de armas anti-satélite, ASAT, abreviação em inglês para Anti-Satellite Activity. Estas armas, que muitas vezes têm a forma de um satélite, destinam-se a destruir outros satélites no espaço, como satélites espiões, ou satélites que apoiam operações militares em terra, que não são chamados de armas espaciais. Isso tudo começou no final da década de 1950, quando a era das viagens espaciais estava apenas começando. Os Estados Unidos experimentaram armas disparadas em grandes altitudes por bombardeiros B-47 com o objetivo de interceptar satélites, no entanto, elas ainda eram bastante imprecisas. O mesmo ocorreu na extinta União Soviética. Desde o início ficou claro que satélites estrangeiros poderiam representar potencialmente uma ameaça. No entanto, também na URSS os testes com sistemas de defesa na década de 1960 não foram além de meras experiências. Já na década de 1980, no auge da Guerra Fria, ambas as superpotências retomaram pesquisas com armas espaciais e desenvolveram protótipos, que por fim, acabaram se revelando muito caros. Desde aquela época, se discute os riscos das armas espaciais. Os destroços dos satélites destruídos podem ser perigosos se seguirem voando pela órbita da Terra. Em novembro de 2021, a Estação Espacial Internacional, ISS, esteve temporariamente em perigo porque os destroços de um antigo satélite soviético que a Rússia havia derrubado deliberadamente entraram em seu caminho. Na época, Moscou negou ter colocado a estação em risco. Além disso, outra razão pela qual o espaço próximo da Terra ainda não está cheio de armas espaciais é o chamado Tratado do Espaço Exterior. Após uma série de resoluções da ONU, o tratado foi aprovado em 1967 e ratificado pelas então superpotências Estados Unidos e União Soviética, entre outros países, incluindo o Brasil. Aparentemente, tornou-se rapidamente claro para todas as nações envolvidas que a utilização militar do espaço oferecia pelo menos tantos riscos quanto benefícios. O Tratado do Espaço Exterior proíbe, entre outras coisas, o estacionamento de armas nucleares no espaço. Também não é permitida a construção de bases militares em corpos celestes. Tudo isso restringe severamente o uso de armas espaciais, com razão.
Já nos dias atuais, guerras modernas, como a da Ucrânia, já não são concebíveis sem o apoio de satélites, eles fornecem fotos aos militares em segundos. Além disso, a comunicação dentro do exército ou a navegação em sistemas de armas complexos dificilmente seria possível sem eles. Por isso, qualquer um que ataque satélites inimigos pode conseguir uma boa vantagem. Então podemos dizer que, em breve, o espaço será um novo campo de batalha mundial. Segundo Matthew Kroenig, comissário da Comissão do Congresso sobre Estratégia dos Estados Unidos e ex-funcionário de defesa e inteligência durante os governos Bush, Obama e Trump, disse que é natural que o espaço se torne um foco cada vez mais importante das forças armadas ao redor do mundo. Abre aspas. Até este ponto, os humanos têm explorado o espaço. Mas agora estamos entrando em uma fase em que vemos a comercialização do espaço e estamos apenas no começo disso. E a próxima fase será de países por todo o mundo tentando garantir uma parte do espaço. Nós sempre assumimos que os mares e os céus estão livres e abertos para atividades comerciais, disse Kroenig. Idealmente, é como gostaríamos que fosse o espaço daqui a 30 anos. Podendo viajar, fazer negócios e talvez até viver no espaço em definitivo. Precisamos ter certeza de que ele será um domínio seguro. Concluiu ele, e outras nações, por exemplo, a China. Espiões dos Estados Unidos dizem que eles estão construindo armas espaciais. E a comunidade de espiões dos Estados Unidos emitiu um alerta de que a China está construindo armas espaciais, e tomando medidas para tornar o espaço um local mais bélico. Hoje, os americanos veem os asiáticos como a maior ameaça à sua soberania na órbita da Terra. O novo relatório de avaliação de risco global foi divulgado pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, ODNI. No documento, é detalhado um aumento na atividade militar e comercial chinesa no entorno do nosso planeta. Um dos maiores temores de analistas americanos do setor de defesa é a capacidade crescente dos chineses de disparar satélites do céu com mísseis ou desativar eles, com o uso de lasers. Isso acende um sinal amarelo nos militares americanos e coloca os chineses como uma ameaça concreta em eventuais conflitos futuros. Apesar da questão do armamento do espaço ser preocupante para os Estados Unidos, o que o relatório destaca é que a China está focada em tirar dos americanos a liderança global em operações espaciais, pesquisas, e outras questões relacionadas à órbita da Terra. Acho que não há dúvida, de modo geral, de que a China está focada em alcançar a liderança no espaço, declarou a diretora da ODNI, Avril Haines, a legisladores dos Estados Unidos. Recentemente, a China anunciou uma parceria com a agência espacial russa, a Roscosmos, que é atualmente uma das maiores parceiras da NASA, para a construção de uma nova estação de pesquisa na Lua para competir com a Estação Espacial Internacional. Isso significa que os Estados Unidos, como hoje é a maior nação da Terra, tenha também suas armas espacial com o discurso de defesa contra possíveis ataques de seus rivais. Aparentemente, os Estados Unidos têm uma arma espacial, e discutem se vão mostrar ou não. A revelação da arma, cujos detalhes ainda são secretos, seria em 2020. Se a pandemia não tivesse cancelado um evento militar de prestígio, mas segundo uma matéria na revista digital Breaking Defense, os Estados Unidos têm uma arma espacial, de detalhes desconhecidos, e o governo atual debate se deve ou não demonstrar suas capacidades ao público. Segundo a reportagem, líderes do campo militar norte-americano já vêm discutindo a potencial revelação do artefato há anos. Originalmente, a ideia era que a tal arma fosse mostrada durante a conferência Space Symposium de 2020, ainda durante a administração do ex-presidente Donald Trump.
Mostrá-la na ocasião serviria como uma validação da chamada Space Force, o braço dos Estados Unidos que supervisiona operações militares no espaço. Isso só não aconteceu porque a pandemia da Covid-19 forçou o cancelamento do evento. O sistema em questão há tempos está coberto pelo mais negro dos mantos negros de atividades secretas, desenvolvido como uma atividade do Programa de Acessos Especiais, acessível apenas por alguns líderes sênior do governo do ZEUA. Diz o trecho da matéria. Ainda que as exatas capacidades sejam desconhecidas, fontes afirmam que a revelação da arma provavelmente incluirá uma demonstração prática de sua capacidade ativa de defesa, na degradação ou destruição de um satélite ou espaçonave. Apesar do tom conspiracionista, que se limita a dizer, nossos informantes. A existência de tal arma não seria de todo sem fundamento. Na última década, Rússia e China investiram pesado no engrandecimento de seus poderes militares, adquirindo a capacidade de atacar até mesmo satélites. Segundo acusações do próprio governo americano, essas capacidades operacionais podem ser usadas para interromper, degradar ou destruir sistemas espaciais americanos, disse Brian Weeden, diretor da Fundação Secure World e coeditor do relatório de capacidades contraespaciais globais, publicado em 2021. Revelar uma arma espacial seria uma forma do Departamento de Defesa dizer que os satélites americanos não são assim tão vulneráveis. Tendo como derrotar esses ataques. Mesmo que os detalhes sejam desconhecidos, o Breaking Defense disse sobre algumas especulações sobre esse projeto dos Estados Unidos para uma arma espacial. Que pode ser um laser baseado na Terra, direcionado ao espaço para cegar sensores de satélites e armas inimigas. Um embaralhador de radiofrequência acionado por proximidade, instalado em satélites militares. Ou um sistema de micro-ondas de altíssima potência instalado em satélites, protetores, que pode fritar sistemas inimigos. A criação de um projeto dessa linha dentro da administração de Trump faz certo sentido. O ex-presidente sempre defendeu a criação Space Force, apostando que o espaço, hoje sem um domínio de uma nação específica, seria palco para novas formas de guerra. Com Rússia, China e outros países, como Índia e França, pesquisando formas de travar conflitos além terra, os Estados Unidos terem uma arma espacial, como projeto de defesa nem parece tão fora da realidade assim. Isso tudo por fim, pode trazer em um futuro próximo uma grande corrida para armamentos espaciais, tanto de defesa quanto de ataques. Sendo uma área que ainda não existem regras claras, como, ou o que pode ser usado ou não no espaço. Então, podemos esperar muito rumores nas próximas décadas sobre uma eminente guerra nas estrelas. E hoje é isso pessoal, se gostou deixem o like e se inscrevam no canal.